Poder e manipulação, como entender o mundo, em 20 lições extraídas de O Príncipe, de Maquiavel, escrito por de Jacob Petri. Capítulo 8. Dos assessores e assistentes. De O Príncipe. A escolha dos secretários e assessores é tarefa de extrema importância para o príncipe. O nível de qualidade desses indivíduos, se eles são adequados ou não para cada cargo, depende diretamente de sua sabedoria. Por isso, a primeira impressão que se tem a respeito da inteligência e capacidade do príncipe resulta da observação daqueles que ele tem à sua volta. Quando os membros da equipe que o assessora são competentes e fiéis, pode-se dizer que o príncipe é sábio, pois soube reconhecer a qualidade nos membros que escolheu para assessorá-lo e mantê-los fiéis a si. Do contrário, sempre se deve suspeitar das habilidades do príncipe, pois terá cometido um erro grave numa tarefa de extrema importância. No meu tempo, por exemplo, ninguém que conhecesse Antônio da Venafro e soubesse que ele era ministro de Pandolfo Petrucci, senhor de Siena, deixaria de supor que Petrucci deveria ser um homem de muito valor pelo fato de ter escolhido um ministro como Venafro. Há, em verdade, 3 tipos de intelecto: aquele que é capaz de entender as coisas por si mesmo, aquele que é capaz de entender as coisas que os outros lhe dizem, e um terceiro que não entende as coisas por si mesmo e tampouco é capaz de entender o que os outros lhe dizem. Considerando-se essas 3 classes de intelecto, pode-se concluir que a primeira é excelente, a segunda muito boa e a terceira inútil. No caso de Pandolfo, estavam todos de acordo que se ele não estava no primeiro caso, enquadrava-se sem dúvida no segundo. Por essa razão, compreender isso e saber escolher pessoas que complementam as qualidades e deficiências do príncipe é, talvez, seu papel mais importante. 2. Um príncipe que tem a capacidade de reconhecer o bem e o mal que alguém diga ou faça, ainda que não tenha iniciativa própria, sabe diferenciar as boas e as más obras realizadas, e assim pode encorajar as primeiras e corrigir as segundas. Quando pelo menos essa capacidade estiver evidente no líder, os membros de sua equipe dificilmente terão a ousadia de tentar enganá-lo e, por isso, tenderão a conservar-se leais. Há um modo que ajuda a reconhecer a lealdade do assessor e que raramente falha. Basta observar seu comportamento. Quando se perceber que ele pensa mais em si mesmo do que no príncipe, e com suas ações procura sempre tirar proveito pessoal, pode-se ter certeza de que não é bom nem leal e, neste caso, nunca se poderá confiar nele. A pessoa que tem em suas mãos os negócios de alguém superior a si, quando trata desses negócios, não deve pensar em si próprio, mas apenas no superior a quem assessora. Da mesma forma, não deve se ocupar com coisas aleatórias que não estejam diretamente ligadas aos interesses do seu superior. Por outro lado, o príncipe que quiser manter os membros da sua equipe prestativos e leais deve, por sua vez, constantemente pensar no bem-estar deles. Entre outras coisas, deve honrá-los, torná-los prósperos, trazê-los para seus círculos de relações e sobrecarregá-los de honrarias e cargos. O príncipe precisa agir de tal forma para que o assessor não seja capaz de se manter sem ele. Deve agir de tal maneira que as muitas honrarias não o façam desejar outras, para que as muitas riquezas evitem que deseje riquezas ainda maiores, e para que os laços de amizade não o façam temer conspirações e mudanças que possam prejudicá-lo. Quando os assessores e o príncipe agem dessa forma, podem contar com confiança mútua, e o resultado dessa aliança, por consequência, será uma liderança bem-sucedida. Sendo de outra forma, o fim, com certeza, será desastroso para todos, tanto para os membros da equipe quanto para aquele que os comanda. Maquiavel, capítulo 22, dos ministros dos príncipes. Análise.
Você pode achar péssimo o que direi a seguir, mas se pensar um pouco sobre isso, verá que é assim que o mundo funciona. Líderes inovadores, em geral, sempre são o resultado de equipes de pessoas trabalhando em colaboração, onde apenas o líder, fica com o crédito. Um exemplo clássico disso é Steve Jobs, considerado por muitos o Leonardo da Vinci moderno, por seu tremendo poder de inovação. Jobs levou os créditos pelo Macintosh, mas quem fez a maior parte do trabalho foi Steve Wozniak. Jobs também é festejado como o criador da Pixar, mas quem realmente fez o trabalho que resultou no sucesso da produtora foram Edwin Catmull e John Lasseter. A ideia do iPod, outro sucesso atribuído a Jobs, veio de Tony Fadell. E Jonathan Ive foi o grande responsável pelo desenvolvimento do iPhone e do iPad. Os créditos, no entanto, ficaram todos para Jobs. Portanto, se quiser obter poder e prestígio, siga a regra geral de todos os grandes líderes. Nunca faça o que outro puder fazer tão bem ou melhor do que você. Leve isso ao pé da letra, e com o tempo você fará progressos tremendos. A pessoa que deseja realizar tudo sozinha não obterá grandes progressos. Mas você também não pode progredir cercado de gente incompetente, despreparada e com uma mentalidade falida. Por isso, encontre gente com o talento, a criatividade e a sabedoria necessários para ajudar a elevá-lo ao topo. Seja esperto. Primeiro procure e identifique as grandes tendências e oportunidades. Depois, contrate os melhores profissionais do mercado para fazerem o trabalho por você. E, por fim, use-os em favor da sua causa e assuma legalmente o crédito pelo trabalho deles. O auxílio dessas pessoas, além de lhe economizar tempo e energia, fará com que você pareça um gênio em inovação, conhecimento, eficiência e eficácia. Siga o exemplo dos Steve Jobs do mundo. Nesse processo, tome algumas precauções. Evite o risco de ficar à sombra de quem está abaixo de você. Sempre tenha em mente que a autoria por um trabalho ou criação, seja uma ideia, obra ou invenção, é tão importante como a própria criação. Portanto, por mais injusto que isso possa parecer, e eu odeio ter que dizer isso, mas essa é a regra, mantenha para si os créditos pelas ideias e criações que estão sob sua tutela. Uma vez que sua ideia ou produto estiver pronto, apresente-o ao público num evento exclusivo e estratégico, no qual você será a estrela. Reconheça a ajuda da equipe, edifique-a, elogie-a, mas deixe subentendido de forma muito clara que o gênio é você, e não aqueles que fizeram o trabalho. Coloque sua imagem à frente da imagem deles. Faça com que o talento, a criatividade e a sabedoria deles pareçam seus. Deixe claro que eles são membros importantes da orquestra, mas você é o maestro. Esteja atento e vigilante. Mantenha tudo sob seu controle. Não permita que ninguém fale publicamente da sua nova invenção antes de você. Compreenda. Assim como você está se apropriando do trabalho dos outros, haverá outros querendo se apropriar do seu. Nunca permita isso, a menos que você esteja numa situação inferior ou caso não se importe em viver na obscuridade. Cerque-se de gente corajosa, criativa e confiante, com todas as habilidades que lhe faltam. Pessoas que criam ideias e as colocam em prática, que geram riqueza e poder para você e para si mesmas. Mas tenha sempre o cuidado de estar no controle de tudo. A regra é esta: assuma legalmente o crédito do trabalho dos que estão abaixo de você e dê o crédito do seu trabalho aos que estão acima de você, a menos que seu superior seja um trouxa que não se importe em perder o posto para você.